Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, mais esse devocional, que vocês possam estar tendo uma semana de muitas bênçãos e vitórias em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, bênçãos sem medidas. Mais um estudo, mais uma palavra, um ensinamento com o mestre dos mestres que é Jesus Cristo. Hoje o tema é livres da condenação. E vamos ler, e eu convido você para juntos lermos a palavra do Senhor, hoje em Efésios, capítulo 1, versículo 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus, né? Que versículo abençoado e maravilhoso. Eu já ouvi pessoas falando e já ouvi outras dizendo que ouviram isso também. Muitas pessoas questionam: será que é verdade que existe vida no céu? A vida eterna? Será que é verdade que existe salvação? Como que eu tenho certeza que existe salvação? Eu já ouvi pessoas falarem isso. Outras pessoas vieram me dizer que já falaram isso para elas também. Então, muitas pessoas hoje, e sempre houve esse questionamento, se questionam, ou melhor, questionam, se realmente existe a salvação. E elas perguntam: mas como eu posso ter certeza que eu serei salvo? Como eu posso ter certeza que eu estarei livre da condenação eterna? A palavra de Deus, ela nos ensina isso. E é exatamente hoje, neste devocional, que o Senhor quer nos ensinar e nos mostrar como nós devemos ter a certeza do livramento da condenação eterna. Neste devocional de hoje, o Senhor quer nos ensinar como realmente nós podemos ter a certeza da salvação. Como nós podemos ter a certeza da libertação da condenação. Por isso o tema, livres da condenação. 3 formas, 3 maneiras de termos a certeza de que se Deus fala, que teremos a libertação, seremos livres, né, da condenação eterno, que teremos direito à salvação, então nós teremos. Mas temos que seguir uns passos, é claro. Mas como ter a certeza? Então vamos ver quais são essas 3 formas. Primeiro, e é claro, o grande motivo por que estamos em Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz, se fez pecado por nós, porque nós estávamos mortos, a palavra diz, nos nossos delitos e pecados. Então, quando Adão e Eva pecou, comendo o fruto da árvore proibida lá no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. Naquele momento, a condenação também entrou a toda a humanidade. E ali nós estávamos condenados eternamente ao inferno. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, com o seu grande amor por toda a humanidade, pela sua criação, ele então envia Jesus Cristo, seu único filho, para que viesse a esse mundo como homem, nascesse de mulher, concebido pelo Espírito Santo, e então morresse uma morte horrível de cruz, se fez pecado por nós, porque éramos nós para estarmos morrendo ali naquele lugar, e ele morreu em nosso lugar. Derramou um sangue precioso. Por que sangue precioso? Porque nele não havia pecado. Aquele sangue é sem mácula, ou seja, sem mancha. E ele derramou sangue precioso, se fez pecado por nós, morreu em nosso lugar. Por isso ele diz, quando está morrendo, tudo está consumado. Ou seja, fiz a minha parte, está tudo resolvido. Naquele gesto de Jesus, ele consegue então vencer a morte.
a morte eterna. E aí todo aquele que nele crê, ou seja, que crer em Jesus Cristo e o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida, ganha a salvação e também fica livre do inferno, fica livre da morte eterna. Então, a primeira forma de você ter a certeza do livramento da condenação eterna, da morte eterna, é estar em Jesus Cristo. É aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, viver uma vida em Cristo, porque Ele é o caminho. Então, estar em Jesus Cristo, estar no caminho. E aí, com certeza, quando você morrer neste mundo, a morte física, você vai para o céu, para a vida eterna. Esse é o primeiro e grande motivo de ter certeza da salvação, do livramento da morte eterna, da condenação. Mas se você ainda não está satisfeito, tem a segunda maneira ainda de provar que você está livre da condenação. Além de estar em Jesus, você também pode ter certeza. Por quê? Porque é palavra de Deus. Deus diz isso na sua palavra. E Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Então, se está escrito na Bíblia que é a palavra de Deus, se ele disse que se você aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ter uma vida de santidade sempre em Jesus, você vai para o céu. Você está livre da condenação eterna, da morte eterna. E se ele está dizendo isso, então você pode acreditar. Deus não é homem para mentir, como diz a palavra. Então, se é palavra dele, a palavra dele é tudo o que nós precisamos, é o que basta. Nós, como pessoas, somos falhos. E muitas pessoas dizem assim, a minha palavra basta. E muitos são verdadeiros e sinceros. Realmente, se a pessoa falar, você pode acreditar, mas muitos são mentirosos. E falam isso e depois se arrependem, falam isso e não cumprem a palavra, mas isso não acontece com Deus. Quando Deus falar, quando estiver escrito na palavra de Deus, você pode acreditar que vai acontecer. Então, é só você fazer a sua parte e ter fé. Porque Deus disse isso. E se Ele disse, vai se cumprir. Então, nós já vimos aqui 2 grandes motivos para que você tenha certeza do livramento da morte eterna, da condenação. E tenha certeza da salvação, que é estar em Jesus Cristo e porque é palavra de Deus. Agora, o terceiro e último motivo desse estudo, do porquê você tem a certeza da salvação e certeza do livramento da condenação, da morte eterna. É porque você está selado com o Espírito Santo de Deus. Aqui mesmo ele fala no versículo 13, no finalzinho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vive uma vida em Cristo, em santidade, aquele que tem fé e acredita na palavra de Deus, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E se está escrito, você acredita? Então, você tem a marca da promessa. Você está selado com o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E, portanto, você tem certeza da salvação, da vida eterna. E tem certeza que você está livre da condenação, livre da morte eterna. Então, são 3 grandes motivos que o Senhor hoje está nos ensinando. Que nós podemos, sim, estarmos livres, sermos livres da condenação. Basta apenas aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, viver uma vida nele, que é o caminho, a verdade e a vida, viver em santidade, acreditarmos pela fé na palavra do Senhor e sermos templo do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo, temos a marca da promessa.
E assim, pela fé, nós somos livres da condenação. Pela fé, somos livres da morte eterna. E pela fé, somos merecedores da vida eterna. E viveremos para sempre ao lado de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração em mais esse devocional, mais esse estudo, que você possa ser tocado e viva uma vida plena ao lado de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada pela semana que estamos tendo. Obrigada por mais esse dia de vida. Dá-nos uma noite muito abençoada de descanso. Abençoa também o nosso final de semana que está por vir. Guarda-nos e proteja-nos a nós, nossa família, nossos animais, nossos bens, de todos os males desse mundo, sejam humanos ou espirituais, nos cobrindo com teu sangue e colocando teus anjos acampados ao nosso redor. Que nenhuma praga chegue até nossa casa. Guarda-nos, ó Pai, debaixo das tuas asas. E muito obrigada pela certeza do livramento da condenação eterna, do livramento da morte eterna e da certeza da salvação da vida eterna. E obrigada por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Mais uma vez, um estudo abençoado vindo diretamente do Senhor. Mais um final de semana aí que se aproxima. Estamos caminhando na presença do Senhor. Continuemos firmes na presença do Senhor e aguardando a sua volta, que está cada dia mais próxima. Que vocês possam ter um final de semana muito abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Domingo, mais um culto presencial na igreja. Se você puder estar conosco, é nosso convidado. Na próxima semana, os devocionais novamente, na terça e na quinta, e você é meu convidado para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Tenham um excelente final de semana, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus, fiquem com o meu abraço e até a semana que vem nos próximos devocionais. Em nome do Senhor Jesus.